Graça e paz. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, nas Escrituras. Estamos estudando, meditando, lendo. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a nossa intenção é ler mesmo. Ler a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. E hoje vamos ouvir mais uma vez a leitura de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O pecado gerou uma presunção pretensiosa de que o homem, o ser humano, é autossuficiente. Há uma frase creditada a Napoleão Bonaparte, o grande imperador francês, assim: grande negócio faríamos comprando o homem pelo que ele vale e vendendo-o pelo que ele pensa que vale. Não sei exatamente se foi Napoleão que falou isso, mas esta frase representa bem o ser humano caído no pecado. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de querer ser mega, grande, importante. O pecador, desde a tenra idade, sofre com isso, desde pequeno. É uma megalomania inserida dentro da personalidade humana, do ser humano caído no pecado. A tendência, irmãos, é se engrandecer até nas pequenas coisas, até no sofrimento. Tem gente que até diz: o meu sofrimento é maior do que o seu. A maior característica do pecado no ser humano é o orgulho. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as castas sociais: rico, pobre, grande, pequeno. A obra do pecado é tornar o ser humano grande dentro de si mesmo, e isso causa muita confusão. Muita coisa ruim acontece. Esse desejo de ser grande evidencia a obra do pecado no ser humano. Há um texto em Isaías 14, versículo 14, nós vamos ouvir aqui a leitura. Isaías 14, versículo 14. Os estudiosos acreditam que
Este texto tem a ver com Lúcifer, com a sua queda. Mas vamos ouvir o texto. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, subirei mais alto que as mais altas nuvens. E agora aqui tem algo absurdo: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus, é Cristo. Ele é o Altíssimo. Queria o lugar de Deus. O lançamento do pecado tinha essa base, essa ideia: e sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E o pecado vai entrar por aí, por essa porta. A humanidade sofre de uma síndrome teomânica, ou seja, uma espécie de sentimento contagioso de querer ser Deus. O ser humano, ele age como que se ele fosse Deus. Ele acha que ele está no comando, que ele dirige a história, que ele é o dono do seu nariz. Ele pensa assim. Tem uma expressão, irmãos, mais ou menos assim: fulano foi picado pela mosca azul. O que significa a expressão ser picado pela mosca azul? Significa muita ambição, aspiração por poder, por honra, por fama, prestígio, importância, estar no foco, no centro das atenções. Tem um ditado popular que diz: fulano foi picado pela mosca azul e agora quer a cadeira do presidente, quer tomar o lugar do outro. E quando esse fulano é o vice-presidente, então a coisa fica séria mesmo, né? Então, irmãos, mosca azul é uma referência a uma lenda muito antiga que diz que a picada, uma lenda, da mosca azul inocula nas pessoas doses concentradas de ambição e poder. A pessoa fica deslumbrada com ela mesma, com o poder. Por que eu estou dizendo tudo isto? Para dizer aos irmãos que o pecado causou esse efeito no ser humano. A tendência é se engrandecer, até nas pequenas coisas. Todos nós fomos visitados pela mosca azul do pecado. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos caíram com Adão, quando ele caiu no pecado. Então, desde as tribos mais primitivas, com os seus caciques, pajés, xamãs, até os reinos com os seus monarcas e imperadores, todos querem, pelo menos, ser reconhecidos. O ser humano nasce com sede de poder, de grandeza, de importância.
Talvez por isso, irmãos, haja tanta disputa pelos cargos de importância e pelas posições de poder na sociedade. O ser humano caído no pecado, não importa a sua posição social, não importa, todos almejam o mesmo lugar, o pódio mais alto, o foco das atenções, o centro da observação. Todos querem isso. O pecado faz o homem orbitar em torno de si mesmo. E quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, do jeito que ela programou, ela fica lastimosa, lamentando, ela fica irritada, ressentida, amargurada, e ela perde a estribeira com muita facilidade. É o que a gente vê acontecer. Então, o pecado colocou o homem no comando de si mesmo. E tem que sair. E tem que sair. E só sai pela morte com Cristo na cruz. Por isso que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não estou mais no comando, dirigindo a minha vida, mas Cristo vive em mim. É o que diz a palavra de Deus. Então o ser humano, ele se acha assim, se acha sabichão, sabe tudo, e o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo, porque a sua doença mais grave é a doença de si mesmo. Você mesmo, você precisa ser tratado. E Jesus, ele veio para isso. E o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo, de suas paixões de grandeza, é a nossa morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. O nosso eu arrogante, que se acha divino, maravilhoso, fenomenal, sensacional, foi derrubado, vencido e destruído na cruz de Cristo. Ali ele foi destruído, porque ele foi crucificado com Cristo nele. Estou morto, crucificado com Cristo. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu fim é o começo de Cristo em mim. O meu fim. E eu preciso reconhecer, pela obra do Espírito Santo de Deus, que eu sou pecador, pecador indigno totalmente, merecedor do inferno. Eu preciso chegar a esta compreensão pela obra do Espírito Santo, que ele faz isto. Mas eu preciso também, pela mesma obra do Espírito Santo, entender que eu preciso chegar ao fim de mim mesmo. E eu chego ao fim de mim mesmo na cruz, em Cristo, ali, na morte com Ele. E quando eu chego ao fim de mim mesmo, eu encontro Jesus Cristo revelado no meu interior, como o meu tudo, como a minha vida e como o meu tudo. Cristo vive em mim a sua vida justa, santa e humilde. Esta é a vida que Cristo veio revelar e nos conceder. Então, irmãos, ou a cruz de Cristo remove a sua egolatria, a minha egolatria, a nossa egolatria, ou ela remove, ou eu estou perdido. Não tem outro caminho. Cruz é morte. A morte com Cristo
e a nossa morte em Cristo. A nossa vida pecadora tem que morrer em Cristo na cruz. Você precisa entender. A sua vida pecadora tem que morrer. E essa morte já aconteceu. E ela aconteceu no corpo de Cristo, lá na cruz. Estou aqui falando do ponto de vista espiritual. Nós fomos crucificados com Cristo. Cada um de nós precisa crer que está crucificado com Cristo. Você crê que está crucificado com Cristo? Basta isto. Você crer que está crucificado com Cristo, porque em cima dessa obra, Deus vai construir uma nova criatura, um novo homem. Por que eu estou dizendo tudo isto? Porque eu estou falando de Cristo, aquele que era Deus e é Deus, abre mão de tantas coisas e vem, e desce, faz o caminho contrário do pecado. Do pecado é subindo, até chegar ao patamar do Altíssimo, como vimos no texto. Mas a obra da salvação do pecado é Deus que está no patamar que só Ele mesmo pode estar, e desce até chegar numa cruz para ali nos resgatar, nos salvar. Então o texto que foi lido para nós começou dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma disposição mental. Que sentimento é este? Que disposição de mente é esta? É que Jesus estava no mais alto nível, na posição mais elevada, mais distinta, como Deus. Ele é Deus, estava no patamar que ninguém pode jamais estar, senão Ele, que é o patamar da divindade. Mas Ele não se agarrou a essa posição. Ele veio, Ele não se agarrou a isso. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, como o texto nos mostrou. Irmãos, por 7 vezes no Novo Testamento, vemos esse a si mesmo ser na vida de Cristo Jesus, como uma iniciativa dele. Ou seja, ele não foi forçado a agir assim, a tomar essa iniciativa, mas livremente, espontaneamente, tomou essa posição, essa iniciativa. Isto para mim é lindo demais, é lindo, é maravilhoso. Além disso, é salvador, porque ele toma essas iniciativas visando a nossa salvação. Antes, a si mesmo se esvaziou. Veja aqui, ele tomou essa iniciativa. Não foi forçado, não foi obrigado. Então, vamos verificar 7 vezes no Novo Testamento, Cristo Jesus tomando essa iniciativa, a si mesmo ser. Ou seja, por iniciativa própria,
fazendo alguma coisa muito significativa para Ele mesmo e para nós. Primeira, Filipenses 2:7, vamos voltar ao texto, vamos ver aí. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vejam, os irmãos, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele que estava na posição mais honrosa, mais elevada, na forma de Deus, no grande patamar da divindade, ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e de homem. De servo, porque os anjos são servos mensageiros. E homem é porque ele desceu até a criação, até a sua criação. O Deus infinito, imaterial, agora está na posição de homem. Veja o quanto ele desceu. Então, este é o primeiro sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. E o texto diz: tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente. Segunda, Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. É a iniciativa dele. Ninguém humilhou o Senhor Jesus Cristo. Ninguém humilhou Cristo. Ele tomou essa iniciativa. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A si mesmo se humilhou. Depois dele ter se esvaziado até a condição de homem, você vê que é uma descida grande. O Criador vindo até o patamar da criatura. Ele agora toma a iniciativa de se humilhar. É muito importante você entender que ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele tomou esta posição de se humilhar. Humilhou a si mesmo, indo até a morte mais vergonhosa, mais abjeta que se pode existir. Uma morte que o expôs ao ridículo. Ele foi cuspido, foi escarrado, além disso, os romanos tiraram a sua roupa. Você sabia disso? Os romanos tiravam a roupa da vítima crucificada. Tirava toda a roupa, ficava nu, para envergonhar o indivíduo, para envergonhar a pessoa que estava sendo crucificada. Essa era a ideia. Jesus foi despido na sua crucificação. Aqui está um ponto importante. A vergonha da nudez faz parte da maldição do pecado. Jesus foi despido lá.
foi caluniado, foi zombado, foi debochado, mas tudo isto porque ele quis passar, porque ele quis se humilhar. E nós estamos aqui numa coisa bem prática, tendo em vós o mesmo sentimento. Tem gente, só da outra olhar para ela de um jeito diferente já fica nervosa. Você sabe quem eu sou? Alguém já disse isso para mim. Você sabe quem eu sou? Eu disse, eu sei. Bem baixinho, só para ele ouvir. Eu sei, mas não quero nem tocar no assunto. Mas eu posso tocar no assunto da cruz, porque lá o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar você disso, e a mim também. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Irmãos, no lugar em que Deus se ajoelhou com uma bacia e um pano e foi lavar pé, eu não posso ser idiota de querer ser nada. Ou posso? Nós sempre estamos querendo nos engrandecer, nos honrar, sermos reconhecidos. É impressionante. Mas este Deus que desceu me surpreende, e muito. Me deixa sem palavras. Até onde Ele foi por nós? Até a cruz. Até onde Jesus estava disposto a ir por você, por mim, até a cruz do Calvário. Ele chegou lá, até a cruz, com o objetivo de se dar. Sabe por que ele chegou até a cruz? Com o objetivo de se dar naquela cruz por cada um de nós. Aqui entra a terceira vez. Primeira carta a Timóteo 2, verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O qual a si mesmo se deu. Quando ele chegou lá naquela cruz, ali ele vai se dar. Aqui diz o qual a si mesmo se deu. Ninguém tirou a vida dele, ele deu. E diz aqui, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Eu pergunto, você crê que faz parte desses todos? Você crê? Se você crê, você está aqui, nesse pacote, escrito todos, se você crê. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A si mesmo se deu. Por que ele se esvaziou? Porque ele precisava chegar ao nosso nível, no nível da criação. Por que ele se humilhou? Porque ele precisava chegar no nível do pecado. Por que ele precisava chegar ao nível do pecado?
para encontrar você, para me encontrar. E quando ele chegou no nível do pecado, lá na cruz, ele se deu. Ele se doou por inteiro em resgate por todos. Ele não foi forçado a nada disso. Fez porque quis. Ele veio para o local de esvaziamento, de humilhação, de doação, motivado por um amor impossível de ser medido. Quarta vez, Gálatas 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Porque Cristo Jesus é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o homem ressuscitado em Deus, que continua Deus. Cristo, aqui fala de Deus, Deus encarnado. Deus encarnado em Jesus. Cristo é o título da divindade. Jesus é o nome humano. Mas eu estou crucificado com Cristo. É com Cristo que eu estou crucificado. Cristo Jesus é até a cruz. E Jesus Cristo é a partir da ressurreição. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Ou aquele que veio e desceu até a cruz. Prestou atenção? Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Deus que se encarna e desce até a cruz. Eu estou crucificado com Cristo. É uma expressão tremenda. Então, irmãos, vejam, Cristo, grandioso Deus, chegou a este nível de esvaziamento, humilhação, doação e entrega e morte. Cristo é aquela pessoa absoluta que se entregou voluntariamente em nosso favor, porque Ele nos ama de uma forma que nós não podemos medir o seu amor. Coisa extraordinária é saber que Ele fez isto tudo por alguém sem nenhum merecimento como eu. Quinta vez da expressão que estamos analisando aqui, Romanos 15, verso 3.
Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito. Olha bem, não se agradou a si mesmo. Não se agradou. Tende em vós o mesmo sentimento. Quem que você está agradando, irmão? Quem que você está agradando? É você? Ele se esvaziou, se humilhou, vem para a posição de doação, se entrega e não se agradou a si mesmo. Por que não se agradou a si mesmo? Porque estava interessado em salvar você, em salvar um povo. Se tivesse agradado a si mesmo, jamais teria se esvaziado, se humilhado, vindo para a posição de doação na cruz e se entregando inteiramente e voluntariamente por nós. Jesus é fantástico. Fantástico. Por que Jesus não se agradou a si mesmo? Por que ele suportou a cruz? Porque ele visava salvar você. E não é porque você merecia, não. Você não merecia. É porque ele quis. É graça. É o amor dele. E quando a gente entende isso, a gente vem louvar. A gente vem adorar. Em todos os lugares. Todos os momentos. Temos essa consciência de gratidão. Eu mereci o inferno. O Senhor me deu o céu. O seu reino. Eu merecia o diabo como parceiro no lago de fogo. E ele, o Filho de Deus, veio viver em mim. Você acha pouco? Tende em vós o mesmo sentimento. Ele não se agradou a si mesmo, mas agradou o Pai, para nos fazer agradáveis ao Pai nele, no amado. Sexta vez, Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele tinha toda a refulgência, todo o brilho, mas se esvaziou disso tudo. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma intenção de Cristo Jesus. E Hebreus 7:27, temos aí a sétima vez da expressão que estamos analisando. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A si mesmo se ofereceu. Fez tudo isto numa só oferta. Jesus, homem, é a oferta, o holocausto, o cordeiro, a ovelha. Jesus, homem, é a oferta, o holocausto, a ovelha, o cordeiro. Cristo é o sumo sacerdote da parte de Deus, que a si mesmo
se ofereceu pelo povo. No Antigo Testamento, era o Cordeiro do Homem que representava ali o pecado. No Novo Testamento é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que representa o homem na cruz e o pecado, para a libertação total. No Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia pecado, levava um animal, levava alguma coisa, uma ovelha, e essa ovelha morria, e aquele pecado da pessoa era perdoado. Só que o pecador continuava do mesmo jeito, e ele ia pecar de novo, e tinha que trazer outro cordeirinho, e aquele pecado era perdoado, e ele ia continuar fazendo as mesmas coisas. Agora não, irmãos. Agora Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio naquela cruz, ele nos recebeu em seu corpo. Ele não só perdoou os pecados, a culpa, não, ele fez o pecador morrer para acabar essa história de repetição de pecados. Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aquele que desce, chegando até a cruz.